não está nos planos, não está no roteiro, mas muitas famílias enfrentam o desafio de ter uma criança, um filho ou uma filha na UTI por um período curto ou longo. Daniele Santiago passou por essa experiência e vai conversar conosco agora, em Conexão Neural. A Daniele Santiago, fisioterapeuta especializada na área neurológica, já estaria no canal Conexão Neural de qualquer modo, porque eu já era fã do seu trabalho muito antes dessa história sobre a qual nós vamos conversar aqui. Tem um trabalho direcionado ao sistema nervoso que derivou para outras vertentes nos últimos tempos, muito influenciada pela história que você viveu. Mas hoje o nosso tema é ser mãe na UTI. Um tema, Daniele, que me toca muito pessoalmente, porque eu lido diariamente com famílias com crianças na UTI. Na minha área específica, a neurocirurgia pediátrica, 100% das crianças se recuperam na UTI. Então é algo que me toca profundamente. E a Daniele teve a generosidade de, depois de viver essa história, relatar tudo o que passou em um livro. Está aqui o livro Um Café na UTI. Tivemos o prazer de ir ao lançamento e a energia que a gente viu lá no lançamento na livraria Leitura lá do Iguatemi era muito boa. Então ela conseguiu pegar um desafio, algo que seria e que foi certamente em muitos momentos motivo de bastante sofrimento, uma tormenta na vida de uma família, ela conseguiu tirar como algo que traz um crescimento. E isso é uma mensagem que fica para a gente, inclusive depois da leitura do livro. Daniele, muito obrigado por estar aqui com a gente no Conexão Neural. Eu que agradeço. Fico muito grata mesmo, assim, pelo convite, pela oportunidade, né, de falar um pouco do livro, um pouco da experiência. Eu já sou fã do senhor faz muito tempo, então realmente é uma honra, além de uma alegria, uma honra. Fico realmente lisonjeada, até sem jeito um pouco, mas fiquei muito feliz mesmo com o convite. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Conta pra gente um pouco da história de Tereza. Tá bom, vamos lá. Então, a Tereza, ela nasceu em agosto de 2022. Já nos exames de pré-natal já se apontava, né, que ela teria alguma cardiopatia, já sinalizava que teria ali alguma síndrome envolvida. A gente não tinha ainda clareza de qual, mas já se imaginava que provavelmente seria síndrome de Down. E já, né, a cardiopatia ali presente. E aí logo antes do parto eu tive Covid. Então, assim, um dia antes a gente já estava prevendo ali a data do parto, e aí eu tive Covid. E nesse período eu entrei em contato com uma leitura, né, com um livro de estoicismo. Não sei se você conhece um pouco da vertente, né, dessa linha da filosofia. Eu estou falando sobre isso porque me ajudou muito nesse processo, né, a entender melhor qual era o meu papel, o que é que eu podia controlar e o que é que não estava sob o meu controle. E aí a Tereza nasceu no dia 19 de agosto, e assim que ela nasceu ela foi direto para a UTI. Então assim que só olhei para ela, né, foi rapidinho ali o nosso contato, ela foi de imediato para a UTI porque na época ela estava precisando de suporte de oxigênio. Não era nada grave, mas ela precisava ali de suporte, então eu fui para o quarto, recebi alta, tive que ficar um tempo afastada porque eu estava com Covid, né, então não podia vê-la. E ela seguiu na UTI por um tempo, por um longo tempo, né? Porque foi bem mais do que o que a gente tinha. Quer dizer, a gente nem tinha previsto uma UTI. A gente imaginava, embora eu soubesse da cardiopatia, eu não imaginei que fosse algo que exigisse que ela ficasse na UTI. Imaginei que ela iria para casa, iria crescer e chegar um dia de fazer a cirurgia. Na minha cabeça era assim que ia acontecer. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? As coisas não são do jeito que a gente planeja, né? Às vezes fogem bem do nosso controle e do nosso planejamento. E aí a Tereza ficou um longo período aí na UTI, já naquele período neonatal, e depois, né, que foi esticando há meses, né? Então foi para UTI pediátrica, chegou aí para enfermaria, mas foi um longo período. Certo, eu passei um dia com a minha filha na UTI uma semana atrás.
Então eu senti esse susto e esse impacto. E eu fico imaginando uma estadia prolongada, o quanto que exige da gente, né? E eu costumo dizer que, para nós homens, o mais alto cargo que a gente pode chegar na vida é o de pai. Sim. Não é? E esse cargo está muito abaixo do cargo de mãe. Isso eu falo de maneira muito aberta quando eu converso com as minhas famílias, pacientes que nos procuram, porque mães são pessoas realmente que têm esse dom de gerar a vida e essa vocação para um cuidado extremado, né? O amor de pai é imenso, mas a gente precisa reconhecer o quanto que a mãe centraliza o cuidado com as crianças. E aí, algo que está muito presente no seu livro, que eu li assim, com interesse muito grande, como é que a gente, no papel de mãe, consegue dar conta e presta atenção aos outros membros da família. Sim. Durante esse período? Então, eu sou mãe da Tereza, mas eu também sou mãe da Clara e do Emanuel. Então, a Tereza é a minha filha mais nova, e a Clara já tem 13 anos, está na adolescência, o Emanuel tem 8 anos, é uma criança bem esperta, né? A Clara tem TEA, nível 1, né, de suporte. E eu tinha ali uma situação que me tirava de casa, literalmente, né? Não era só não ter toda a atenção, estando em casa você dividia a atenção com outras coisas, era não estar em casa e não estar presente na vida deles naquele período, né? Eu acho que o que nos ajudou a nós, enquanto família, é realmente essa parceria, né? Assim, poder contar, né, com meu esposo, né, que era presente na vida dos meninos quando eu não podia estar, fazer essa troca de vez em quando, olha, agora tu fica com a Tereza, eu fico com os meninos, né, para a gente poder conviver, mesmo que não fosse todo mundo junto como a gente gostaria, mas conviver um pouquinho com cada um, né, essa parceria é indispensável. Eu não consigo imaginar, de verdade, viver isso sem essa possibilidade de ter ali um apoio, alguém que de fato divide tudo com você, né? Eu sinceramente não imagino como é que alguma mãe consegue viver isso sem ter esse suporte, e algum pai, né, viva isso sem ter da mesma forma esse suporte, né? Então acho que essa parceria entre o casal, entre os pais, no caso, né, é fundamental. E aí aproveitar de todas as formas, né? Então eu lembro muito que quando eu ia em casa, a minha presença em casa eu queria que fosse aproveitada da melhor forma. Então se era cuidar da casa, para eles sentirem assim, a mamãe passou por aqui, né? Então deixar a casa aconchegante para eles, fazer de modo que eles tivessem a sensação, não, a gente está sendo cuidado, embora distante, né? Então a presença de estar ligando para saber alguma coisa, e esse vínculo deles com a T. Eu nunca senti da parte deles assim, ela roubou a mamãe da gente, ou eu nunca senti isso deles. Eu sempre senti deles esse desejo de estar todo mundo junto, né? Mas não uma sensação de ciúmes ou de que essa menina tá chegando agora e tá tirando, né? Eu nunca percebi, né? Se existiu, ficou bem discreto, porque eu nunca percebi de fato. E eu acho que foi isso, né? Essa parceria e essa presença enquanto estava, tentar aproveitar da melhor forma possível, assim, conversando quando ia para a escola, estando presente nos momentos de sair com eles de vez em quando, levando eles para a UTI. Então, muitas vezes eles estiveram na UTI, muitas vezes. Eu lembro que uma vez, doutor, eu não queria sair por muito tempo, então eu disse, Glauton, traz um bolo e um café, e a gente vai para o solário e tomamos um café até na UTI, e eu, o Glauton e as duas crianças fazendo um lanche da tarde do solário da UTI. Né? Eu suspeito que boa parte dessa sensação de que essa nova criança não roubou o papai e mamãe da gente é porque vocês não deixaram. Né? É o que transparece. Agora, por mais que haja todo um esforço de humanização, isso é crescente. Sim.
isso eu posso falar como testemunha de equipe de saúde, os pais estão dentro da UTI e ali se impõe uma realidade que uma hora ou outra a gente é forçado a enxergar. O risco da impermanência. Sim. O risco de vida. Sim. Como é para a mãe, para a família, saber que você está passando concretamente em um lugar onde coisas dessa gravidade podem acontecer? É, uma pergunta complexa, mas eu vou tentar explicar como eu vivi, né? Como foi a minha experiência. Eu tenho fé. E a fé, eu acho que ela dá sentido a muita coisa. Então, nos momentos mais graves da Teresa, de verdade, assim, que foi o choque séptico que eu a vi, assim, de fato, entre vida e morte, né? Que ela não tinha reação, que ela estava muito, muito grave. Eu olhava para ela e na minha cabeça eu identificava Jesus ali, né? Jesus crucificado. Então, a minha fé, eu só posso falar da minha experiência, eu não sei como é que alguém vive uma experiência dessa sem fé, eu realmente não consigo imaginar. Mas tendo fé, eu não consigo entender, dissociar, né? Achar que porque eu tenho fé eu não posso sofrer, porque eu tenho fé Deus tem que me abençoar e isso não vai acontecer comigo. Na verdade, eu penso exatamente o contrário, porque eu tenho fé, eu tenho condições de identificar nesse sofrimento um sofrimento acompanhado, um sofrimento que não é solitário, um sofrimento com sentido, um sofrimento que eu posso dar significado e gerar frutos, né? Então, realmente, a fé ela me permitiu viver de uma maneira mais equilibrada. Acho que seria a palavra mais correta. Assim, quando eu estava tudo dando ruim, alguém me perguntava, Dani, como é que você está? E a única coisa que eu dizia é essa, eu estou equilibrada. Eu ainda não desequilibrei. O que já é muito. Já é muita coisa, né? O que já é muita coisa. E nesses mais de 20 anos que a gente tem acompanhando famílias dentro da UTI, a gente vê que a fé é um dos modos de equilíbrio mais frequentes, realmente. Mas me parece que pode não ser o único. Sim. Você já citou aí o estoicismo. Aqui nessa biblioteca em que a gente está conversando está cheio de Sêneca, de Marco Aurélio, e eu acho uma corrente filosófica muito, muito interessante. E você falou, vem daí tentar discernir o que é que eu controlo, o que é que eu não controlo. Como é que eu diferencio o que é que eu controlo, o que é que eu não controlo? 99% das coisas a gente não controla. É fácil, porque o que a gente controla é muito, muito, muito pequeno, é muito pouco. Então, realmente, a fé ela me ajudou muito, mas eu fui acrescentando a essa experiência de fé inúmeras leituras e estudos, né, na área da filosofia, na área da logoterapia, tentando encontrar sentido, de fato, naquilo que estava vivendo. E aí, uma das coisas que a logoterapia, o estoicismo, eu aprendi rapidamente, né? Era exatamente isso, que a gente pode controlar sou eu. Eu posso controlar a mim. Tudo que está fora do meu controle. Então eu posso controlar todo o meu desejo ao vir para cá, né? Meu esforço de chegar na hora, eu posso controlar a minha agenda, mas eu não posso controlar o trânsito, eu não posso controlar se vai acontecer alguma coisa externa. A maioria das coisas a gente não pode controlar. E aí o estoicismo ele traz alguns exercícios muito interessantes, e um deles ele chamava de 2 missões. Uma missão é aquela que você está ali pronta para fazer. E a segunda missão é não perder o equilíbrio ou se manter sereno. Então a minha primeira missão é chegar em tal lugar. A minha segunda missão é não perder o equilíbrio se tudo der errado ao chegar naquele lugar. Então eu ia sempre fazendo esse exercício, assim, o que dentro disso aqui eu posso fazer? Eu posso me manter bem para quando a Teresa estiver bem, eu poder ajudá-la. Eu posso me manter equilibrada para cuidar dos meninos quando chegar em casa. Eu posso me manter sã para tentar administrar isso. Isso é o que está no meu controle. Todo o resto está nas mãos de Deus e está nas mãos da equipe. E isso eu confiava muito na equipe. Isso costuma estar muito presente nas nossas conversas pré-operatórias ou durante o acompanhamento. E eu tento, por didática, né? Você é professor, eu sou professor, a gente sabe disso, eu tento correr para os exemplos mais simples para depois generalizar. Então eu digo, olha,
Tem uma pessoa que toma um comprimido de dipirona e passa a dor de cabeça. Tem outra que toma o mesmo comprimido e tem uma reação alérgica grave. Sim. Então, isso vale para qualquer procedimento. Tem uma criança que vai ter uma veia puncionada e ótimo, aquilo ali vai servir para tomar medicação. Tem outra que essa punção pode dar uma complicação, uma trombose naquela veia. Isso não quer dizer necessariamente que houve algum problema durante o procedimento. Quer dizer que o ser humano é um ser biológico, e a biologia é uma ciência absolutamente inexata e variável. Né? Então, se isso vale para um comprimido de dipirona, imagina para o somatório de procedimentos complexos que envolvem uma permanência na UTI. Agora, algo que pode ajudar também, que eu vejo bastante, é a tal da rede de apoio. Sim. Mas muitas vezes a gente precisa estar aberto para receber o apoio. Durante esse período, enfrentando a doença, períodos com maior gravidade, com menor gravidade, você se viu precisando se policiar para dizer: eu preciso aceitar esse apoio que as pessoas estão oferecendo ou que o mundo está me oferecendo? Eu posso dizer assim, que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falando sobre isso, né? Às vezes quando você está sofrendo, é difícil até você identificar a quem você quer pedir ajuda ou como você quer pedir ajuda e tal. Eu acho que a gente constrói rede de apoio quando a gente não está sofrendo. Eu acho que a gente constrói essa rede, né, de contatos quando você está no dia a dia, na vida, né? E assim, dentro da UTI, eu me permitia. Eu confesso que eu não tenho muita dificuldade. Eu não sou de pedir muito, mas quando essa ajuda chega, e chegava de todas as formas, né? Muitas orações, graças a Deus, né? De todas as formas, né? De pessoas que, Dani, se quiser deixar as crianças aqui em casa, o meu irmão, né? Minha cunhada, minha mãe, todo o apoio que a gente pôde, a família chega junto mesmo. Dani tá precisando de alguma coisa, então... e eu tenho uma certa tranquilidade de receber, de entender que eu não sou suficiente 100%, que eu não vou dar conta de tudo e que se as pessoas estão dispostas a ajudar, eu acho que é justo comigo e com elas que a gente possa compartilhar disso, né? Eu acho que quem se coloca à disposição está querendo ajudar. Então, acho justo também deixá-las ajudar, né? Então, eu acho que eu não tive muita dificuldade em relação a isso, assim, de receber todo o apoio, e foram muitos de diversas formas, de todas as pessoas conhecidas, inclusive desconhecidas, né, que apoiavam, né, rezando e dizendo: olha, eu estou fazendo isso pela Teresa. A Teresa, uma coisa que me ajudava muito era saber que a nossa história estava ajudando outras pessoas. Então, quando alguém dizia: Dani, eu estou passando por um determinado sofrimento, a minha mãe está na UTI, ou a minha filha recebeu um diagnóstico assim, e a sua história está me ajudando, isso me dava mais força, até para encontrar sentido naquilo ali. Eu digo: não, isso aqui tem um propósito, né? Então, isso também era ajuda. À medida que eu ia ajudando, eu também era ajudada ao saber do significado que a nossa história estava tomando. E acho que foi isso. E a equipe também, assim, eu acho que a gente estava falando aqui no começo, né? A equipe, fazer essa conexão com a equipe, né? Eu sou muito a favor da gente criar vínculos. Talvez seja um vínculo circunstancial, é um momento, talvez essa pessoa não vá viver no resto da sua vida, não vai para a sua casa, mas naquele momento é importante aquele bom dia, aquele sorriso, conversar uma coisa que não é da rotina do hospital, é de um filme, é de uma coisa que você assistiu. E eu acho que a gente conseguiu, né, a equipe, eu, os médicos, a equipe de enfermagem, né, todos os profissionais da saúde, a gente conseguiu criar esse vínculo. E isso também foi uma rede de apoio. Uma rede de apoio interna daquele ambiente. Exato. E aí eu posso falar como testemunha também de muitos processos de adoecimento grave em crianças, né? Esse é o meu trabalho. É interessante, a ciência nunca vai provar, mas naqueles casos em que se forma uma parceria genuína entre a equipe de saúde e a família, parece que tudo flui para o que a gente deseja. Por mais que haja períodos de maior gravidade, sustos, desafios, horas em que a gente acha que não vai caminhar
no sentido que a gente quer, mas é mais fluido, Sim. é menos sobressaltado, né? Então, uma pergunta corajosa agora, de um médico que tem 100% de suas crianças se recuperando na UTI, para uma mãe que viveu um período longo na UTI. O que a equipe de saúde e os médicos podem fazer além para amenizar ainda mais esse sofrimento? E eu sei que você tem uma experiência boa porque eu li o livro e eu converso com as pessoas Sim. que conviveram com você naquele tempo. Mas, no seu pensamento, se tivesse tido isso aqui a mais, teria amenizado mais ainda? Eu lembro de um dia que a Tereza estava no leito e eu estava muito cansada nesse dia. Muito cansada. Eu estava assim pertinho dela, mas eu acho que dava para ver o meu cansaço. Aí a fisio olhou, atendeu a Tereza, aí disse assim, chamou a técnica e disse: vamos organizar para a Tereza ficar no colo da Dani ali no sofá? E aí, para fazer isso, você tem que organizar. Você puxa uma coisa, puxa outra, bota. Ela estava na VNI na época, coloca o ventilador em cima de um canto e tal. E eu olhei e disse: meu Deus, que gentileza. A gentileza salva qualquer ambiente. Elas não precisavam fazer aquilo. Eu não pedi para elas fazerem aquilo. A obrigação dela era cuidar da Tereza e ela tinha cuidado muito bem, por sinal. Mas ela viu além da Tereza, ela enxergou a mim. E eu fui enxergada em muitos momentos. E eu acho que é isso que a equipe pode fazer, enxergar além do paciente. O cuidador é um lugar também dolorido de estar. É óbvio que quem sofre mais é a criança, é óbvio que quem sofre fisicamente, né? Não tem como eu comparar o sofrimento físico da Tereza com o meu, não é essa a questão. Mas também é dolorido para quem está no lugar do cuidado, né? Até porque exatamente, você está fazendo uma escolha. Eu escolhi estar naquele lugar. A Tereza não tinha escolha, mas eu escolhi estar ali. Toda mãe, todo pai escolhe estar do lado do filho, né? Você pode dizer, mas é uma obrigação moral, mas ela escolhe estar ali, né? Então, quando a gente consegue ser enxergado pela equipe, é fantástico, assim, a gentileza de um olhar que diz, essa mãe está cansada, vamos criar uma estratégia, um jeito para amenizar o cansaço dela. Quando eu lembro eu tenho várias situações, né, de uma outra vez que eu estava tremendo, misturava o frio com a tensão, uma médica veio de lá de longe, doutora Analice, me abraçou e disse, vamos ali comigo, e aí saiu comigo, me abraçou, e ela só me ouviu, sentou e escutou. Então, a gentileza salva qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer espaço, né? E eu posso dizer que, graças a Deus, eu fui alvo de gentilezas de todas as formas, de todas as médicas, de toda a equipe, enfermeiras, né? Tem um bolinho ali, vou trazer para ti, Dani, um pedaço. Né? As poucas conversas que eu podia ter, eu sempre tinha um santinho no meu quarto e às vezes entrava alguém, que santa é essa? E aí você começava a conversar. Uma coisa tão simples, mas que não era aquele ambiente, porque você está ali 24 horas. Você não está conversando com alguém da sua família, você não está... Então, conversar sobre um filme, sobre uma série. Eu gostava, às vezes, tentava puxar uma conversa com a doutora Cléber para puxar um assunto mais filosófico, de vez em quando saía alguma coisa, porque ela estava sempre correndo, mas às vezes eu conseguia. Então, ter esse tipo de diálogo, de conversa, de espaço dentro de uma UTI, dentro de um ambiente hospitalar, é realmente a diferença. E é engraçado como os estilos podem ser diferentes e caminhar para o mesmo propósito. Você falou aí da doutora Analice, um grande abraço. É aquela calma, aquela tranquilidade que traz uma energia potente, né? E a doutora Kleber, aquela velocidade. Nós vamos falar mais da doutora Kleber mais para frente. Mas um grande abraço para as duas. Parece que tem 2 fãs de vocês duas aqui. E nesse ponto de comunicação com a equipe, informação técnica, até que ponto ela diminui a angústia e a ansiedade, até que ponto em que ponto que ela passa a aumentar? Doutor, para mim, só me tranquilizava, assim. Eu não gosto de ficar... Eu entendo que ficar no escuro é pior.
Então, eu sempre gostei muito da doutora Clébia, ela é muito objetiva. Assim, eu também era objetiva nas minhas perguntas. Então, doutora, é isso aqui? Como eu me lembro, no pior momento, doutora, nós estamos no pior momento ou nós já passamos? Ela disse, nós estamos. Pronto, eu entendo, e aí eu acolho enfim, também não fazia tantas perguntas, assim. Mas não saber, e aí eu posso comparar com o início, por exemplo, quando a gente começou a ter os exames da Tereza, a gente não sabia. A gente não sabia se era Down, eu começava a ler no Google e achava 300 síndromes que poderiam ser parecidas com aquilo e tinham síndromes gravíssimas. Aquilo é muito mais angustiante. Ter o Google como resposta é muito mais angustiante. Então, quando eu tinha de maneira muito objetiva, às vezes eu só mandava assim, doutora Kleber, a Tereza está assim. Isso é o correto? É para estar assim mesmo? Porque se ela me dissesse, é para estar assim mesmo, a menina está morrendo na minha cara, eu acreditava, porque eu confiava 100%. Então, é para estar assim? Não, não é para estar assim, estou indo aí agora. Então, assim, se eu entendesse que aquilo fazia parte, né, a fisioterapia atendendo, ficava muito cianótica e a saturação caía, é para ser assim mesmo? É para ser assim mesmo, então tá tranquilo. Eu confiava muito na equipe, muito, confiava mesmo. Porque eu não conseguia ser de outra forma. Eu imaginava, poxa, se eu não confiar, tudo vai desandar. Porque se eu tô aqui, eu não controlo nada, eu não entendo nada. Se eu não confiar nas pessoas que entendem, então eu vou estar bem complicada. Então, era 100% de confiança e as minhas perguntas eram objetivas e quanto mais informações claras para mim, era melhor. Não sei se para toda mãe, mas para mim era melhor. Do outro lado, de novo como testemunha é do mesmo lado, né? Todo mundo está lutando pelo mesmo objetivo. A equipe de saúde, Daniela, ela sente a confiança. E quando a gente sente que existe essa confiança, parece que o trabalho é mais fácil. Eu acredito. Então, quem disser, né, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, que disser que tudo se resume à técnica, não é verdade. Não é verdade e existe um ambiente que torna tudo mais favorável. Agora, eu queria ir para alguns aspectos mais práticos, porque certamente muitas mães que passaram ou que estão na UTI nesse momento ou que estão entrando vão assistir essa nossa conversa. Como é que a gente faz para conciliar o sono estando acompanhando uma criança na UTI? O nosso, né? É. A gente não faz, a gente enfrenta. A UTI, assim, e vai depender de onde a pessoa está, né? Eu sei que o meu lugar ali dentro de uma UTI, de um hospital particular, é diferente de outras realidades. Eu sei que tem realidades bem mais difíceis e mais duras, né? Então, assim, embora tivesse um sofá para dormir, tudo, nem de longe é confortável, né? Fisicamente confortável. Tem barulho a todo instante, né? É barulho da máquina apitando, é a bomba que acaba, é a rotina de ter que verificar os sinais, né? Então, assim, realmente não tem como você ter uma noite de sono minimamente restauradora. Não tem, né? O que a gente tenta amenizar era as vezes em que eu podia ir em casa, né, e dormir em casa. E aí eu fazia isso, não com tanta frequência, mas fazia. Quando dava certo, eu falava com a equipe, olha, se a Tereza estiver dormindo, se ela estiver bem, não mexe, né, deixa ela quietinha, para ela dormir, para eu dormir também, né. Então esse acerto com a equipe também era possível, né, a equipe se mostrava aberta, né, quando eu explicava, olha, eu tô cansada, se puder não mexer com ela agora, porque às vezes não mexida, ela chorava, acordava, e tinha as intercorrências da noite, então era tranquilo quando não tinha uma intercorrência, mas muitas vezes na madrugada acontecia alguma coisa, a saturação caía, então tinha essas intercorrências. Então realmente o sono não era uma coisa que a gente podia dizer que é tranquilo, que pode fazer. Mas assim, é suportável, não é... Acordava cedinho, tomava um banho quente, tirava a cara de sofrimento. Esse é suportável, faz parte do caráter de heroísmo, sim, que eu acho que existe. Porque, eventualmente, a gente passa uma noite
sem o sono adequado no outro dia, tudo é mais difícil. Imagina isso ao longo de meses. E é por isso que eu me preocupo tanto também com os sinais visuais e sonoros dentro da UTI. E isso porque atualmente já melhorou muito. Em boa parte dos hospitais pediátricos ou com a ala pediátrica, a UTI pediátrica já tem uma acomodação que é individual. Sim. Né? E que tem ali uma janela de vidro, se você quiser um momento de um pouco mais de tranquilidade, você até baixa uma cortina. Isso não é só estrutura, isso não é só, entre aspas, arquitetura. Isso é humanização. Sim. Né? Eu lembro muito bem do começo da minha atividade em que todas as UTIs pediátricas, já incluindo sistema público, sistema privado, você tinha um leito a 1 metro um do outro, uma poltrona ali no meio, para fazer de conta que era oferecido algum conforto, algum descanso às mães. Então hoje já melhorou muito, mas eu me preocupo com sinais visuais e sonoros e eu me preocupo. Está sendo necessário agora eu manter esse alarme da frequência cardíaca, Sim. da pressão arterial, da saturação e em que níveis? Porque às vezes, se eu baixar em 5 unidades que seja o valor da saturação de oxigênio em que o alarme vai acionar, eu estou oferecendo àquela pessoa que está acompanhando, que está prestando cuidado, uma noite de sono. E durante um longo período aquilo pode ser muito. Então é importantíssimo a gente se preocupar com isso. Com certeza. A todo momento. E às vezes até coisas simples, por exemplo, a lavagem das mãos, né? Que obviamente precisa ser feita. Mas na madrugada, lavar a mão dentro do quarto, né? Lá era um quarto, né? Então tinha a pia e você, só o puxar do papel, acorda. Porque como a gente está muito alerta, né? Você não tem aquele sono que faz barulho e você não acorda. Qualquer barulho acorda. Então é o barulho de puxar o papel, você acorda. O barulho da tampa do cesto do lixo que bate, você acorda. Qualquer barulho acorda. Qualquer barulho. Você está ali tensa, você não vai dormir descansada, você vai dormir pensando, será que vai acontecer alguma coisa? Então qualquer mínimo barulho você acorda. Então ter, às vezes, essa delicadeza da equipe também. Eu entendo que na correria, né, vai se fazendo meio que no automático, mas quando você tem essa delicadeza de, não, vou lavar as mãos aqui do lado, né, vou baixar o cesto devagarzinho, né, são detalhes, mas que fazem a diferença para quem está ali acompanhando. É preciso entender que naquele momento ali é a casa daquela pessoa. Né? Então você tem que ter o respeito devido ao entrar na acomodação de quem está entrando na casa da pessoa. Um outro ponto, Daniela, que chamou muita atenção quando eu li o seu livro, e deixa eu fazer um parêntese aqui. A escrita é muito boa, porque às vezes você tem livros de experiências que você aproveita a experiência, não é? Mas acho que dá para perceber pelo ambiente que a gente está aqui que a literatura, para mim, é uma paixão, é um modo de desafogar das tensões da vida, e o modo como você escreve é muito envolvente. É muito bom. Você fez literatura junto com a experiência e eu só posso agradecer por isso. Uma das coisas que chamou a atenção no seu livro, a necessidade dos momentos de relaxamento, e não só do relaxamento passivo, quer dizer, não só do descanso, Sim. mas também de eventuais momentos de lazer. Sim. Ativamente, do contato com amigos, de sair para algum lugar para se divertir. E isso é contraintuitivo, porque a nossa sociedade, que é tão julgadora, e esse mundo hiperconectado, não é, com redes sociais, é tão rápido para julgar. Imagina uma mãe que está com a filha na UTI, como é que ela está aqui se divertindo, tomando um café com as amigas, mas isso é absolutamente necessário. Então, qual é a importância desses momentos de lazer em uma corrida que eu costumo dizer para os pacientes, para as famílias, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona.
E se você começar a correr uma maratona com a velocidade dos 100 metros rasos, o que vai acontecer? Você não vai chegar nem na metade. Então, qual a importância desses momentos nessa verdadeira maratona? É aí que tá. Se fosse rápido, nem precisaria, né? Se fosse uma passagem ligeira, 3 dias, né? Não precisaria. Mas quando você está num período longo, e como eu não sabia quanto tempo seria, eu fui entendendo que a minha vida tinha que seguir, de alguma forma. Não da mesma forma, mas de alguma forma tinha que seguir. E que eu precisava, dentro daquela ideia do controle, era o que eu podia fazer. Não, eu preciso ficar bem. Minha cabeça tem que estar equilibrada, né? Como que eu posso fazer isso? E como eu falei, a questão dos vínculos para mim realmente é muito importante. Eu realmente entendo que já li sobre isso também, né, dos benefícios que é, e quando eu fui estudar sobre resiliência, é uma das coisas que mais se fala, né, você ter vínculos fortes, vínculos verdadeiros, é muito importante para você conseguir superar qualquer desafio. Então eu sabia que eu tinha que estar em contato com as pessoas que me eram caras, né? Então eu ia fazendo isso de todas as formas que eu podia. E aí era no contato com as amigas, né, seja por rede social, e quando eu podia estar presente com elas, num período que a Teresa estava na enfermaria, foi o ABC do Emanuel, então a gente quis participar, quis fazer aquele momento de festa. Então realmente todos os momentos que a gente podia e que era possível, é claro que isso intercalava com os momentos que ela estava mais grave, é óbvio que quando ela estava mais grave isso não era viável, né? Até porque a gente não tinha condições disso. Mas sempre que ela melhorava, sempre que ela estava mais estável, sempre que a gente sentia que podia, então eu ia vivendo a vida, né? Estando com as amigas, fazendo cursos, né? Comecei uma pós, então ia dando seguimento à vida, até para que não ficasse tão pesado no sentido assim, eu esqueci, eu não gosto muito dessa ideia de eu esqueci completamente de mim para a minha filha. Eu acho que isso é muito pesado para ela. Eu acho que é um peso que eu não gostaria de dar a Teresa. Então eu tinha que dar seguimento à minha vida para não dar esse peso a ela. Então naquilo que era possível, eu queria entregar, mas eu entendia que para entregar a minha vida aos meus filhos, aquilo que era a minha missão, eu precisava estar inteira. E estando inteira e estando bem, eu conseguiria me entregar melhor, com mais qualidade. Então era isso que eu ia buscando, né? Realmente vivi muitos momentos muito felizes, inclusive, né? Dentro e fora da UTI. Dentro da UTI também, com as mães, na hora do café, a gente se juntava, ria, né? Conversava, brincava uma com as outras, combinava de comer uma pizza no domingo, entre as mães. Então esses momentos também eram riquíssimos, né? E para você que também é um estudioso do sistema nervoso, sabe que a via do prazer, a via da satisfação, a liberação de dopamina ali no núcleo accumbens, no ser humano vem da convivência com outras pessoas, né? O ser humano é um ser social. E a neurociência explica até isso. Mas uma dúvida que me vem, porque eu já vi casos em que é difícil dosar a intensidade de um vínculo de alguém que está preocupado no sentido do espaço. Porque às vezes as pessoas se aproximam com a boa intenção de ajudar, mas começam a invadir, a dar opinião, você devia procurar tal opção, você devia procurar tal hospital, você devia fazer isso, aquilo, e isso corre o risco às vezes de ser opressor. Você sentiu isso em algum momento durante esse tempo? Eu senti algumas palavras, né? Eu disse que eu sou uma pessoa de fé, e eu sou. Mas essa ideia de uma fé é só rezar, é só ter fé que ela fica boa. Essas coisas, eu acho que foge um pouco da realidade, eu acho que é um pouco, além da fé, é um negócio assim meio mágico, meio... as pessoas pensam na fé de uma maneira muito ingênua até, né? Quando você pensa assim, né? Não, é só rezar, só ter fé que vai, faz a novena tal, né? Chama fulano. Então essas coisas eu acolhia. Eu dizia pro Glauton, não vou ser indelicado, né? Acolhia, sorria.
e não fazia. E não deixava, não dava seguimento, assim, a algumas coisas na minha cabeça, eu não dava muita margem para isso se fixar, né? Porque às vezes, quando eu estava mais fragilizada, isso chegava, né? Conseguia me pegar no momento mais frágil, aí eu ficava, mas será que é isso mesmo? Será que é falta de fé? Será que é eu que estou fazendo alguma coisa muito errada, né? Às vezes chegava, mas na maior parte das vezes eu acho que eu conseguia me distanciar e dizer assim, não, eu sei que não é, eu sei que não é isso, né? Eu sei que não é só isso, eu sei que não é esse o caminho, né? Ou quando alguém chegava e dizia, procura um outro médico, fala com o médico tal. Eu tinha tanta clareza e tanta confiança nas pessoas com quem eu tava, assim, que eu só fazia rir, assim, tipo assim, você não sabe com quem eu tô, você não sabe quem são os médicos da minha filha, né? E eu só sorria e deixava seguir, porque assim, eu tinha muita clareza, eu tinha muita confiança, eu tenho, né, muita confiança. Então isso me ajudava realmente a não ficar ouvindo muita coisa, a não dar seguimento em muita conversa. Então chegava, eu acolhia, sorria, né, para não ser indelicada, e seguia fazendo do jeito que eu achava que era certo, né? Não dava muito espaço para essas coisas, não. Perfeito. Deixa eu entrar agora em um personagem que você já citou várias vezes. Então tem uma expressão que eu já ouvi muitas vezes, nem sei se eu gosto dela, acho que não, que é a expressão mãe de UTI. Eu não sei se eu gosto porque eu acho que não define, né? A UTI não define esse tipo de maternidade, eu acho que é tudo tão maior. Mas e o pai de UTI, não é? Você fala muito do Glauton, do pai da Teresa, no livro, e você conviveu com muitos pais durante a internação. O que é que você pôde perceber do modo de sentir, dos meios de enfrentamento, dos meios de ajudar entre a mãe e o pai da criança que está internada na UTI? Doutor, sendo bem sincera, eu convivi pouco com pais que tinham a coragem, eu digo coragem porque é isso mesmo, de ficar o pai cuidando da criança. Então, muitas vezes tinham pais, muitos, mas era o pai e a mãe. Eram poucos em que, como eu fazia com o Glauton, eu saio de cena e tu fica, e tu assume. Eram raros, eram mais raros esses, em que o pai ele realmente assumia ali um dia de ficar lá na UTI. Quando a gente convivia mais com os pais, normalmente era o casal que estava lá dentro. E aí a gente conviveu com vários, né, pais, mas dentro desse contexto. Eu não sei se porque algumas mães diziam assim, ai, meu esposo não tem nem coragem de ver, não tem nem coragem de ver o filho nessa situação, né? Ele já chora, já fica mais, né, frágil, enfim. Algumas mães relatavam isso, né? Que tinham mais, os maridos, né, no caso, os pais, tinham mais dificuldade porque eram mais, não sei se vulneráveis, não sei qual seria a palavra mais apropriada para isso, né? Mas, assim, a gente conviveu com muitos e o cuidado deles, e aí nesses casos que a gente convivia, a gente via um cuidado não só dele com a criança, mas dele com a mãe, né? Aí era um movimento interessante, porque aí você via aquele cuidado do pai e os que estavam lá tinham esse cuidado, né? Aí aqui é a comida dela, aqui é o olhar que eu vou ter para com a mãe. Então ele, na figura do cuidado, ele cuidava do filho e da mãe, né? A mãe, quando se pega nesse lugar, ela cuida do filho, ela meio que esquece os demais, né? Assim, pelo menos a minha experiência, o meu cuidado era com a Teresa, eu não tinha muito cuidado com o Glauton, como é que ele tinha dormido, né? Normalmente me diziam, essa noite foi assim, teu esposo ficou muito apreensivo porque aconteceu isso aqui, né? Ele ainda tá tremendo até agora porque passou por um aperreio. Então tinha essas situações assim, mas eu sempre via nesse cuidado quando era, né, o homem que estava lá, esse cuidado de ambos, né? Ele tinha esse olhar tanto com a mãe como com a criança. Eu achava bonito esse olhar paternal, assim. Mas no começo da sua fala, com relação à frequência, né, de haver menos a situação dos pais no cuidado como protagonistas, talvez
a gente enxergue que a UTI não está fora da sociedade. Sim. E que a nossa sociedade como um todo tem muito a caminhar ainda Sim. nessa equidade entre os gêneros. É um lugar bem feminino. Deixa eu puxar uma palavra que você tem usado muito no seu trabalho de comunicação, que é resiliência. A maquinaria neural que a gente usa para pensar é muito parecida com a que a gente usa para falar. Eu já disse isso em vários episódios aqui. Porque o nosso pensamento é uma conversa interna, com palavras. E aí é por isso que eu acho que definir as coisas é importantíssimo. Se eu não defino um conceito com palavras, eu não consigo manipulá-lo mentalmente. Sim. Se eu digo, eu sei o que é, mas eu não sei explicar, mentira, eu não sei o que é. Daniele, o que é resiliência? Resiliência é essa capacidade de você superar algo difícil. Se a gente for lá na origem, né, a capacidade de ser esticado e voltar à sua forma original, né, digamos assim. Só que eu não sei se seria correto, porque a gente nunca volta à forma original, pelo menos não do ponto de vista do ser humano. Talvez se a gente pegar uma matéria, esticá-la, ela volte ao seu formato original. Mas o ser humano, se você esticar, ele nunca vai voltar ao original. Ele volta de outra forma e, acredito eu, de uma forma melhorada. E quando a gente lê sobre resiliência, é essa capacidade de você ter como algo interno, capacidades, né, ferramentas, digamos assim, internas, em que você consegue superar uma determinada dificuldade, ou prolongada ou não, e se sobressai, né, e se torna alguém mais forte, mais esperançoso, mais capaz de lidar com as situações sem desmoronar, sem se desconfigurar. Acho que é mais ou menos isso. Você manter a sua essência sem se desconfigurar nas primeiras dificuldades ou nas últimas dificuldades, sejam elas quais forem. Ou seja, depois desse processo, você não é outra pessoa, você é a mesma pessoa, mas talvez diferente. Mais preparada e diferente. Muito bem. Bom, dentre os assuntos que eu gosto de estudar, além da minha área específica, a neurocirurgia pediátrica e a neurociência, está a bioética. Aliás, eu acho que bioética é neurociência, porque são tomadas de decisões. Entre os princípios fundamentais da bioética está um que eu acho interessantíssimo e que a gente tem que prestar atenção o tempo todo dentro da UTI para não infringi-lo, que é o princípio da não maleficência. E é um princípio antiquíssimo, porque é a principal frase atribuída a Hipócrates, que é o pai da medicina, justamente primum non nocere, primeiro não fazer o mal, para depois se preocupar em fazer o bem. E me parece que a quantidade de intervenções a que uma criança pode estar sujeita na UTI, a quantidade de punções, de manipulações, de manuseios, a gente tem que prestar muita atenção para não cair em um ponto em que isso pode trazer mais incômodo. Você acha que existe manipulação em excesso e que isso pode ser contido ainda mais? Eu achava, às vezes, que tinha excessos de verificar sinais. Checagem. E às vezes me preocupava assim, tipo assim, eu tenho que fazer porque eu sou obrigada a fazer. Eu tenho uma regra, dentro da minha regra eu tenho que dar essas informações, e porque eu tenho que dar essas informações eu vou fazer. E aí a minha questão é, mas é preciso para a criança? Então, às vezes, a única vez que, assim, que eu me pegava, né, não era nem discutindo, mas dizendo assim, é necessário fazer isso? Tipo, a criança está dormindo. É necessário tirar esse acesso agora? Né? Não, mas se eu não fizer, alguém vai reclamar. Tá, mas aí é com você, eu quero saber dela. Para ela, é necessário fazer isso agora? Então, às vezes, o que me preocupava era só esse excesso de preocupação com a responsabilidade que a pessoa tinha ali, o profissional. Ele tem que dar uma satisfação a alguém,
E em nome dessa satisfação que ele tem que dar, ele acaba fazendo coisas que para a criança, naquele momento, talvez não fosse necessário. Quando a gente estuda gestão em saúde e segurança do paciente, a gente entende o quanto são importantes os protocolos. Mas a aplicação do protocolo é uma atitude humana. Então precisa colocar o paciente, que é o centro das nossas atenções, no centro. Em primeiro lugar. Da decisão de aplicar ou não à risca o protocolo naquele momento. Acho que ficou bem clara essa mensagem. Eu queria falar de um personagem importante do livro. E o livro é a história. Então, um personagem importante dessa história, que é a doutora Clébia, que é a líder do processo, né? Que é a médica que conduziu o processo principal do tratamento cardiológico. É uma pessoa que eu conheço pessoalmente, mas ela, no livro, é o paradigma do médico líder do processo. Eu acho que isso se aplica para qualquer caso de qualquer criança. Sim. Você fez um elogio à sua médica no livro que eu achei o maior elogio que um médico pode receber, quando você diz: ela conversava sem pressa. E aí me veio à superfície do pensamento o quanto que a dedicação é importante e o quanto que comunicar eu me importo, o quanto que isso faz diferença. E já são algumas décadas lidando com casos de alta complexidade, Daniele, e eu entendi já que as famílias perdoam tudo, até o resultado não esperado, mas elas não perdoam a falta de interesse. Com certeza. A indiferença. Não é? Isso ficou muito claro nesse fantástico elogio. Ela conversava sem pressa. E sabendo da quantidade de trabalho que a doutora Clébia tem, eu acho que isso se torna ainda maior. O quanto que receber essa atenção dos mais variados profissionais, não só da médica que conduzia, fazia diferença para suportar esse período. Uhum. Foi exatamente isso, assim, quando eu ouvia, né, falar, ainda no começo da situação da Teresa, cardíaca, sem saber como é que seria, diziam, não, ela precisa de uma cardiologista, ela precisa de um cardiologista, a gente não sabia quem, e de vez em quando surgiu o nome da doutora Clébia, não, tem a doutora Clébia e tal, e aí quando eu de fato a conheci, né, eu já me preparei psicologicamente, eu tive algumas experiências não muito positivas com alguns médicos, né, no cuidado com o meu pai, então no cuidado com ele realmente a gente sofreu muito, né, com falta de informação, com médicos que de longe não foram ouvintes, não informavam, não escutavam, enfim. E aí eu já fui preparada psicologicamente, eu vou fazer perguntas objetivas, ela vai me responder de maneira muito objetiva e provavelmente ela vai virar as costas e vai falar comigo andando. Não era assim que eu imaginava. E quando eu parei para falar com ela parou para falar comigo, né? Ela parou, ela explicou, ela disse exatamente o que tinha acontecido. A doutora Isabel já tinha falado também comigo, de maneira muito prestativa também, já tinha explicado, né, qual era a situação da Teresa. Então, realmente fiquei muito grata já naquele primeiro momento, já naquele primeiro contato, de dizer assim, bem, eu tenho alguém aqui que... A sensação é, eu tenho alguém que está comigo. Eu nunca tive a sensação de... porque às vezes algumas mães sentem assim, é eu pelo meu filho e a equipe. Eu nunca tive essa sensação. Para mim era nós pelo meu filho. O mesmo time. Eu ficava um pouco receosa quando eu sentia assim, um certo movimento de não, nós mães temos que cobrar isso assim, porque eu nunca sentia que eu estava num lugar diferente ali. Eu sempre sentia que aquela equipe, às vezes umas com mais dificuldades, algumas fragilidades ou não, mas eram parte de uma mesma coisa, né? De um mesmo objetivo, que era o cuidar da Teresa. Então, esse olhar, esse cuidado, essa atenção, eu concordo plenamente. A gente sabe que aquela pessoa ela não é Deus, ela não tem como
me garantir um resultado que eu quero. Em muitos momentos eu sabia que fugia, inclusive, da equipe. Isso aqui não cabe mais nem à equipe, eles fizeram o que tinha que fazer. Agora é deixar a medicação fazer efeito, deixar Deus agir. E mesmo assim, saber que podia contar, isso era mais importante. Isso não tem preço. Isso, inegavelmente, o senhor tem razão, qualquer outra coisa é suportável. Mas saber que foi uma negligência, que foi uma falta de atenção, que foi uma falta de percepção daquilo ali, aí isso é mais difícil de você desculpar, né? E isso, graças a Deus, eu não tive. A ideia que passa é da composição de um time. Isso. Né? E o time, por definição, joga junto. Daniela, eu acho que eu já sei a resposta, mas uma pergunta que eu queria te fazer. Por que escrever o livro? Para me manter bem. A primeira coisa, assim, eu tinha sempre um caderno na UTI. Então eu tinha livros, sempre, né? No nosso quarto de UTI sempre tinha algum livro. E eu tinha um caderno. Então, sempre que eu estava mais angustiada, eu ia para o solário e escrevia. Sempre foi muito terapêutico para mim escrever, né? Foi um exercício, eu sempre gostei. E aí, à medida que eu ia escrevendo, eu via que aquilo não podia parar em mim. Alguém poderia se beneficiar de alguma forma com aquela experiência. Então, à medida que eu ia escrevendo, eu já ia pensando, isso aqui eu acho que não vai ficar nesse caderninho, isso aqui não é só uma escrita de diário, né? E aí eu ia dando um corpo de outras leituras, ia trazendo outras reflexões, ia tentando entender o porquê de determinadas emoções para tentar chegar numa linha de raciocínio. Então, eu estou me sentindo assim, mas por que eu estou me sentindo assim? Né? Então, tentar fazer uma linha de raciocínio naquela minha escrita. E aí, quando cheguei em casa, né, depois que a Teresa já estava em casa, eu fui acrescentando leituras e cada coisa que eu li, eu dizia, isso aqui se encaixa nisso aqui, né? E eu sentia que não podia parar em mim. Eu acho que eu tinha uma obrigação no sentido, não uma obrigação no sentido negativo, mas uma obrigação de fazer chegar ao mundo uma fala que é possível se manter bem, é possível se manter equilibrado, é possível ser resiliente, é possível encontrar sentido no sofrimento, apesar dele, e é possível fazer algo para além daquilo. Tá, eu passei por isso, mas o que eu posso transformar, o que eu posso levar para o mundo de mim, dos outros, né? A partir dessa experiência. Então, eu acho que foi por isso. O livro, ele era uma forma de eu levar para o mundo isso que eu tinha aprendido, de não ficar só para mim, de não ser egoísta nesse sentido. Eu não acho que eu acho que eu ganhei muita coisa. E aí eu tinha que só oferecer, não é que eu tinha muito a dar. Na verdade, eu ganhei muito e porque ganhei, tinha o que oferecer. Acho que é mais ou menos esse Eu não movimento. tenho dúvida que você está prestando um grande serviço, mas não deixa de ser extremamente impactante depois de saber por tudo o que você passou, ainda ouvir de você, eu ganhei muito. Isso passa para nós uma ideia de uma sabedoria profunda e a gente é extremamente grato por essa conversa. Mas aproveitando que a gente falou do livro, como é que a audiência do nosso programa faz para adquirir um café na UTI? O livro está na Livraria Leitura, aqui em Fortaleza, na Livraria Leitura de Iguatemi. E no meu Instagram, na minha bio, tem um site que aí você pode clicar e a gente faz chegar em qualquer lugar do Brasil. Muito bem. Eu recomendo porque eu li. E realmente é uma leitura muito edificante. Eu vou caminhando para a conclusão dessa nossa conversa, fazendo uma pergunta que eu costumo repetir ao fim das conversas que eu tenho com as pessoas que sentam aqui nessa cadeira, que me dão o privilégio de ter esse tipo de conversa absolutamente engrandecedor. O que você falaria para uma mãe que está entrando na UTI nesse momento, com seu filho, com a sua filha, com a sua criança, diante de um absoluto desconhecido? É muito difícil a gente entrar na UTI sabendo a data que a gente vai sair. O que você falaria para essa pessoa? Eu acho que primeiro tenha calma. As coisas parecem
que são um caos, que está um caos, que vai tudo dar errado, mas calma. Essa é só a primeira impressão, né? As coisas vão se acalmar, vão ficar mais serenas, com o tempo as coisas vão se ajustando, a gente vai ficando mais tranquilo também, entendendo que aquele lugar é o lugar de todas as experiências, assim. Na UTI cabe tudo, na UTI cabe fé, na UTI cabe esperança, na UTI tem muita vitória, tem muitos milagres, a UTI é um lugar incrível, mas também um lugar de muito sofrimento, de dor, de, às vezes, raiva, incertezas, né? Mas a primeira coisa é calma, que quando a gente chega parece que não vai ter saída, que tá tudo ruim, e não é bem assim, e a gente só vai conseguir isso ver ao longo do tempo. A primeira experiência é sempre muito impactante. Depois, confiança, né? Confiar na equipe que tá, né? Se é uma equipe que você sente que é essa equipe mesmo que você quer para o seu filho, confia e assim, o máximo possível. É claro que a gente está sempre atento a uma coisa ou outra com a criança. Eu costumo achar que a maioria das pessoas elas estão dispostas a fazer o melhor. Eu não costumo pensar que as pessoas estão ali para atrapalhar. Elas até podem cometer um erro, mas eu não acho que ninguém sai de casa na disposição de fazer algo errado. Então, acreditar nisso me ajuda a entender que todo mundo que chega ali, chega querendo salvar vidas, chega querendo fazer o seu melhor e que pode estar cansado, pode em algum momento falhar, mas a disposição é de acertar. Então, ter essa confiança, ter esse olhar para a equipe, né, humanizado nosso para com a equipe também, acho que ajuda a gente a respirar, né, dizer assim, não, eu estou no lugar certo, aqui é o melhor lugar para o meu filho, aqui é onde eu vou encontrar aquilo que eu preciso para a minha criança. E fé, né? Fé em si mesmo, fé em Deus, fé de que as coisas podem melhorar e vão melhorar, fé de que as coisas às vezes parecem fora do controle e estão mesmo, mas o que pode estar no nosso controle é aquilo que a gente vai estar mais disposto ou onde a gente deveria colocar a nossa maior energia. O resto é entregar, né? Porque o que está no nosso controle é o que a gente pode fazer. Daniele, muito obrigado por essa nossa conversa. Eu acho que são diálogos absolutamente necessários. E foi uma inspiração, depois de ler o livro, de dizer, não, estou com muita vontade de registrar esse diálogo entre uma pessoa que tem pacientes na UTI e uma mãe que teve uma criança na UTI. Agora, eu acho que pode ter muita gente com curiosidade para saber como é que terminou a história. Eu sei, a Tereza está em casa e é a coisa mais fofa do mundo, só para a gente saber como é que tudo terminou. É claro que há um tratamento, há um acompanhamento médico, como na grande maioria das crianças que passa por uma situação complexa, mas ela está lá estourando o fofurômetro. Daniele, muito obrigado, eu tenho uma gratidão enorme a você por ter podido ter essa conversa, mas eu juro para você, eu vou terminando com a gratidão por poder fazer esse trabalho aqui no canal, no programa, porque eu tenho ganho demais, né? Eu tenho ganho demais conversando com pessoas que trazem experiências, poder ter esse privilégio de conversar, de oferecer para as pessoas, de ampliar o público das conversas que eu gostaria de ter. Eu teria tido essa conversa se fôssemos só nós dois. Eu fico muito feliz de poder mostrar aí para muito mais gente tudo que você aprendeu, tudo que você cresceu e tudo que você tem a contribuir. Muito obrigado. Oh, eu que agradeço. De verdade, muito obrigada. Se você achou interessante essa nossa conversa, se te ajudou, deixa aqui o seu comentário, o seu sinal nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, pode deixar também que a gente vai ter o maior prazer de interagir e também de encaminhar para a Daniela eventuais perguntas que apareçam por aqui. Já deixo marcado o nosso próximo encontro para a semana que vem, sempre discutindo neurociência, neurocirurgia pediátrica, tratamento de situações complexas para crianças que são o objeto maior da nossa atenção aqui no Conexão Neural.